Estava eu ontem no mercado e eis que tive uma surpresa um tanto quanto inusitada. Minha compra deu exatamente 5 euros. Sem valores quebrados, eu achei estranho. Fui conferir a nota e está aqui. Uma compra simples de 5 euros. Comprei presunto, garrafas de água e um produto para limpar o banheiro. 5 euros. E achei estranho esse valor negativo aqui, né? Menos 3 centavos, menos 5 centavos. E fui analisar a fundo. E descobri que o governo alemão reduziu os impostos em produtos e tudo está mais barato na Alemanha. Então nessa compra, por exemplo, eu tive um desconto, você está vendo aqui em cima, de 8 centavos de euro. Não para a loja, mas por conta dos impostos do governo. Esse ST aqui que você está vendo, Senkungen, é Steuer. Steuer é imposto e Senkungen é que está reduzindo, né? De 7% para 5%, de 19% para 16%. 8 centavos numa compra de 5 euros. Pode não parecer muita coisa, né? Se você pegar aí uma comparação, fosse uma compra sua de R$30 no Brasil, se você tivesse um desconto de 50 centavos de real. Isso me chamou a atenção e eu fui atrás. E eu descobri justamente um dos benefícios que o governo está dando nessa crise do vírus. É interessante notar a forma como o governo alemão está enfrentando esse negócio, diferente de muitos outros governos, e isso nos traz à reflexão o papel do Estado dentro da sociedade. Porque é muito comum, principalmente no Brasil hoje, aquele papo do liberalismo, do laissez-faire, né? Quer dizer, deixa as empresas regularem o mercado e tudo mais. As pessoas só querem mamar no Estado, que o Estado quer controlar as pessoas por meio de migalha e tal. Alguns exemplos do que o governo alemão está fazendo. Não só a redução dos impostos, benefício para a criança, né? O auxílio emergencial no Brasil é o quê? R$600 por mês, não é isso? Não sei, talvez por 3, 4 meses, não sei como é que está. Aqui na Alemanha, toda criança que você tenha, não é uma só não, cada criança que você tenha, ela recebe 204 euros por mês, certo? Sei lá, faz vezes 6, isso aí deve dar quanto? Não sei, sou péssimo em matemática. Agora, além desses 204 euros mensais que você recebe por cada filho seu, você ainda recebe agora, na época de pandemia, mais 300 euros dividido em 2 parcelas. Quer dizer, cada criança que você tenha, você vai receber ainda mais 150 euros por 2 meses, a princípio por 2 meses. Né? Então isso vai dar 300 euros aí, acho que vai dar o quê? Uns R$1.800, né? Vezes 6. Então, só nesse benefício da criança, por cada criança que você tenha, cada criança é o triplo do teu auxílio emergencial no Brasil. Por isso, quando eu fiz aquele vídeo dizendo que o auxílio emergencial é uma farsa, que é realmente uma migalha, esse foi o motivo pelo qual falei o que falei. Ao alemão médio, a pessoa que mora aqui na Alemanha, você não consegue fazer ideia da extensão dos benefícios concedidos pelo governo alemão, certo? Para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Então, uma série de benefícios cedidos pelo governo alemão a empresas, como empréstimos, como redução de taxas, como pagamento de, sei lá, um benefício de 3.000 euros ou 2.000 euros por contratos de empresas que estejam admitindo estagiários. Então, há uma série de benefícios, são centenas de bilhões de euros investidos no povo, né? Nas empresas e no povo. Então, há uma intervenção estatal pesadíssima em cima do povo e das empresas, né? E esse protecionismo do governo alemão dificilmente é mencionado pelo pessoal que no Brasil defende o liberalismo econômico, o laissez-faire, deixa o mercado se regular e tal. Né? Agora, para pensar, e por que eu estou trazendo à tona esse vídeo aqui? É importante a reflexão. O que constitui um povo, o sangue pulsante de uma nação, é a massa, são os indivíduos. Sou eu, é você. Então, quando o governo alemão coloca essas medidas, esses benefícios tão pesados em cima da população, não está fazendo à toa. Ele está pensando no longo prazo. Porque quando ele baixa os impostos, né, como você viu nessa nota aqui, uma compra de 5 euros talvez não seja tão relevante, 8 centavos. Mas mesmo que não seja tão relevante, o que eu, a partir de agora, penso quando eu vejo esse desconto? Espera aí,
como eu fiz agora, né? Peraí, por que está com desconto esse negócio? E eu descubro que há uma medida intervencionista do governo no sentido de baixar os impostos e facilitar a vida do povo durante uma crise. Então o que eu vou pensar? Naturalmente, e pensei, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu vou aproveitar esse momento que os impostos estão mais baixos e vou comprar tudo que eu puder, vou estocar, né? Se eu puder comprar massa, que dura por anos, né? Se eu puder comprar molho de tomate, se eu puder comprar produtos que eu saiba que possa estocar, eu vou aproveitar para comprar agora, né? A gente não sabe até quando que vai essa mamata, o bom é comprar agora. E olha a sacada brilhante do governo, porque isso estimula a economia. Então o pessoal naturalmente vai aproveitar essa redução de impostos para comprar. A gente não sabe até quando vai esse auxílio emergencial, né, de redução de impostos. Então olha a sacada. Enquanto você protege o povo, não prejudica o comércio, porque isso está saindo de impostos que seriam voltados para o governo. Você percebe? Você estimula a economia, o comércio que está sofrendo por conta da pandemia vai arrecadar mais, porque as pessoas vão comprar mais, não vai ser prejudicado porque não são eles que estão dando desconto, e vão devolver mais ao governo. Porque apesar do imposto ser mais baixo, se as pessoas consumirem mais, o governo vai arrecadar mais. Olha a sacada brilhante, gente. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu não entendo de economia, certo? Nunca estudei economia a fundo, mas eu entendo de história, eu entendo de governos, de nações que tiveram um excelente resultado, uma pujança econômica importante. E é normal você ver em governos de soberanos de punho de ferro, que foram intervencionistas, né, que participaram nas transações econômicas de um povo, que foram justamente os que mais interviram naquele negócio, que tiveram um resultado mais importante. Eu falo isso para vocês desde a minha série de Roma, né? Eu venho conversando isso com vocês, que os grandes monarcas, vamos colocar entre eles grande Augusto César, Ciro o Grande, o próprio Herodes, o grande Herodes, mal falado na Bíblia, mas que historicamente teve um papel importantíssimo com aquele seu povo. Todos esses grandes monarcas, você percebe uma atitude de impulsionar o comércio através dos benefícios da ajuda ao povo comum. Então, como que normalmente esses caras faziam lá no passado? Obras públicas. Então, as épocas de grandes monumentos, né? Você pega Trajano, eu mostrei para vocês lá em Roma, né? Quantos monumentos que até hoje você vê de Trajano e de Augusto, né? E por que são dois governos que talvez marquem os principais governos de toda a história milenar de Roma? Porque justamente com essas obras públicas que eles conseguiam fazer o quê? Eles conseguiam fazer com que muita gente que tivesse com privações, que não tivesse entradas, que não tivessem recursos, conseguissem receber agora um salário, porque a obra pública necessita de muita gente trabalhando. Então esses caras que estavam na ociosidade, eles têm que ir participar daquele projeto, né? Eles recebem um salário e aí você resolve dois problemas. Enquanto o cara está recebendo o salário, ele sai da marginalidade, você tem a redução da criminalidade, né? Por quê? Esses caras não eram tolos, né? Hoje em dia é uma tolice muito grande em volta de nós, mas esses grandes monarcas entendiam que o crime ele vem majoritariamente da falta de oportunidade, não é? Se alguém, por conta dos impulsos humanos, ou seja, se há uma sociedade em que indivíduos, que homens tenham capacidade de conseguir mulheres, né, de ter relações físicas, você vai ter uma taxa de estupros muito menor. Se você tem uma sociedade onde é muito difícil a esses camaradas, seja por ser muito pobre, seja por não ter oportunidade de uma sociedade poligâmica, por isso que acaba a poligamia e entra a monogamia, né? Não tem a ver exatamente com o cristianismo ou com direitos das mulheres, não sei o que, muito pelo contrário, né? As sociedades poligâmicas, a mulher tinha, como era o sexo em demanda, tinha ainda muito mais força de dizer o que queria, né? Por conta da escassez. Quanto maior a escassez, você tem exigências muito maiores, né? Então, em uma sociedade estritamente monogâmica,
O cara que tem milhões de dólares, ele só pode ter uma mulher. E essas outras mulheres vão estar pela sociedade e homens com menos poder aquisitivo vão conseguir se relacionar com elas. Isso é muito importante, a monogamia é muito importante, porque ela evita esse conflito entre homens pelo sexo em demanda, pela mulher. Então lá atrás você consegue perceber isso, não é? Essa preocupação dos grandes monarcas em evitar a raiz, a causa dos problemas, que não é a educação. Hoje em dia se foca muito, por conta da doutrina mefistofélica da tábula rasa, em dizer, a gente tem que cuidar com a educação, a gente tem que cuidar com a educação. Os grandes monarcas do passado sempre entenderam que educação é o segundo ponto. O primeiro ponto é você conter a natureza humana, que é má, que é perniciosa. Então, se há uma tendência ao homem para o sexo casual, é preciso que você evite que homens não tenham acesso a mulheres. Seja cuidando da economia, né, para que as pessoas tenham trabalho, seja cuidando para que uma sociedade não seja desbalanceada a ponto de um homem com muito poder ter muitas mulheres e haver poucas mulheres para os outros que sobram, etc. E a mesma coisa com os crimes bestas, né? Assalto, com o roubo, latrocínio e tal. Como é que se evita isso? Não é pela educação. É por dois pontos. Primeiro, por fazer com que aquele cara tenha meios de subsistência para que não precise recorrer a isso. E segundo, com a punição grave. Então, esses grandes reinados do passado, você vê uma grande intervenção estatal em cima da sociedade. Um punho de ferro, realmente. Né? E aqueles monarcas que não se intrometeram tanto na vida do povo, você vê reinados miseráveis. Né? Aquele que não tinha muito interesse, você vê reinados falidos. Né? Então, por que eu trago isso da história para cá? Se você ajuda o seu povo, se você procura fazer o seu povo se erguer de uma crise ou de dificuldade, você está ajudando o próprio Estado. Porque, como eu falei para vocês, nesse exemplo besta de uma compra de 5 euros. Se eu vejo, isso é a própria natureza humana, eu ganho, eu quero me dar bem. Né? Todo mundo, né? Não adianta ser hipócrita e dizer que você não é assim. Todo mundo tem a mentalidade de eu quero me dar bem. Eu vou fazer tudo para me dar bem. E quando você vê um desconto na sua nota fiscal, você imediatamente pensa, eu vou me aproveitar disso aí. Eu não sei até quando que isso vai, deixa eu comprar o máximo que eu puder. Olha a sacada do governo alemão. Isso não é à toa, gente. O governo alemão, a política alemã é algo que vem de milênios. A Europa, ela tem uma caminhada muito maior do que a história do Brasil, do que a história dos Estados Unidos, que são bebês perto das múltiplas tentativas, na verdade tentativa e erro, que acontecem aqui na Europa. Então, os governos da Europa são muito mais propensos a ajudar o povo, a impulsionar o povo a se reerguer de problemas, do que esses governos periféricos, bebês, que ainda estão tentando coisas aqui e acolá. Ao mesmo tempo, eu entendo que a razão pela qual os brasileiros têm essa tendência a ser avessos ao Estado. Porque, infelizmente, nós sofremos de um problema endêmico no Brasil de corrupção, é óbvio. Isso é inegável, não é? Que não acontece aqui na Alemanha. Então é fácil nós sermos avessos à ideia do Estado interventor, protecionista, quando na nossa história nós só tivemos corrupção, nós só tivemos dinheiro desviado. E aí, é claro, é um problema grave do Brasil. Mas pensando em sociedade, pensando em ideologias, a gente tem que ter um certo cuidado. Né? Porque se tivéssemos governos corretos, nacionalistas fortes, né? Que entendessem o valor de seu povo, que entendessem a importância de investir no seu próprio povo, talvez a história fosse diferente. Eu poderia passar o vídeo inteiro citando exemplos aqui para vocês das intervenções em benefício do povo aqui na Alemanha. Vou dar outro exemplo. Salário mínimo já falei para vocês, né? Cerca de 1.400 euros, se não me falha a memória. Né? Então você vai trabalhar como garçom, como qualquer profissão que não exija uma qualificação muito alta, você vai ganhar 1.400 euros por mês. Multiplica isso por 6 para você ter uma ideia.
né? Sei lá quanto que deve ser, 7 mil, 8 mil, 9 mil reais, né? E não tem aquela história de, ah não, mas 1.400 euros é diferente de 8 mil, de 9 mil reais. Não, o poder aquisitivo é o mesmo, porque o produto que eu compro aqui, faz a comparação, ó, 200 gramas, me ajuda aí, porque eu não estou no Brasil já vai para 4 anos, então eu não lembro. Pega aqui, ó, Hinterchicken, presunto, 1,49. 200 gramas de presunto. Coloca aqui nos comentários, na sua cidade, quanto custam 200 gramas de presunto. Eu tenho aqui 1,49 euros. Se a gente multiplicar por 6, deve dar o quê? Uns 7 reais, 8 reais? Né? Eu sou péssimo de matemática, mas deve dar por volta disso, né? Uns 8 reais. Presunto, 200 gramas de presunto. 8 reais. Na sua cidade, presunto custa 1,49 reais? Eu aposto que não. É possível que talvez seja até mais caro que esses 8 reais que eu gasto para comprar presunto aqui na Alemanha, né? Então, quer dizer, essa história de que mas é muito diferente 1.400 euros e 1.400 euros e 9 mil reais e tal, é balela, né? Porque o meu poder de compra aqui, ele vai ser muito maior do que quem receba 1.400 reais no Brasil, né? Não há uma equiparação aqui. O produto, ele é exatamente a mesma coisa, custa exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer a conversão. Se não fosse assim, seria muito fácil eu ir até o Brasil, comprar centenas de produtos, muito mais barato, voltar para a Alemanha e revender tudo aqui, né? Isso não tem cabimento. Os produtos, eles se regulam pelo mercado internacional e têm o mesmo custo, certo? Para quem vai comprar. Então, por isso eu digo para vocês que o salário mínimo na Alemanha é de 8 mil, 9 mil reais, por conta do poder de compra desses 1.400 euros, percebe? Então, é o que eu falo para vocês. Se nós temos um salário mínimo estipulado a 8 mil, 9 mil reais, certo? A empresa não pode pagar menos que isso. Se nós temos uma série de benefícios, né? Então, aqui na Alemanha, nós temos exatamente o contrário, né? Diametralmente oposto daquilo que os liberais, né, aqueles do laissez-faire do Brasil, defendem. No entanto, é um dos melhores, literalmente, é um dos melhores lugares para se viver no mundo, certo? Maior segurança, maior tranquilidade. E como eu estava falando dos benefícios em relação à pandemia, normalmente você já tem muitos benefícios. Se eu fizesse um vídeo para nomear os benefícios que o governo alemão te dá, é passar umas 2, 3 horas só falando disso. Agora, vamos dar um exemplo. Seguro-desemprego. Se você trabalhou 1 ano na Alemanha, você tem direito a 6 meses sem trabalhar, recebendo quase 70% do teu salário, ok? Sem fazer absolutamente nada, tá? Por 6 meses. Se você trabalhou 2 anos ou mais, é 1 ano inteiro sem trabalhar. Agora, tanto no seguro-desemprego, que o governo te paga esses meses todos, quanto, mais importante ainda, se você não tiver nada na Alemanha, não tenho como pagar. Vamos supor que você passou 1 ano, não conseguiu arrumar um emprego, e suas contas continuam vindo. Você vai para o governo alemão e diz, não tenho como pagar minhas contas. O governo vai fazer um levantamento das suas contas e vai pagar todas as suas contas, todas. Por isso que você não vê mendigo na Alemanha, né? Às vezes o pessoal vem para a Europa e não entende, por que não tem mendigo na Europa, né? No Brasil, cada esquina tem o cara jogado, a miséria, sofrendo, né? Por que na Europa não acontece assim? Porque, na maioria dos países da Europa, e a Alemanha é talvez o principal exemplo disso, o Estado paga tudo, todas as suas coisas, inclusive gasolina. Se você tiver um carro, o Estado vai, inclusive, parte do que ele despender a você no mês, será para a sua gasolina, né? Então você recebe tudo, Você pode viver a sua vida sem trabalhar 1 minuto e você vai viver bem na Europa, né? Na maioria dos países. Claro que não são todos, a maioria. E aqui na Alemanha é assim. O que o governo alemão exige de você é que você vá atrás de emprego, que você vá atrás de uma qualificação, você pode fazer um curso, etc. Então você sempre tem prazos, né? Vou dar um exemplo
nesse sentido. Se você não tem direito a seguro-desemprego, você está sendo sustentado pelo Estado, você vai ter um prazo. Então, por exemplo, estamos aqui em julho, você vai ter um prazo até setembro recebendo um auxílio do governo de, sei lá, 1.000 euros, tá? Para você manter suas contas básicas. Então, até setembro, você tem que mostrar para o governo que você está se esforçando, que você está enviando currículos, etc, etc. Agora, nesse momento de crise que estamos vivendo, todo mundo teve os seus limites estendidos por 3 meses. Todo mundo, seja quem tem direito a seguro-desemprego, seja quem esteja vivendo às custas do Estado. Então, se você tivesse a sua reunião marcada para setembro, para você ir lá e mostrar documentalmente para o governo alemão que você está atrás de trabalho, a tua reunião passa a ser 3 meses depois. Então você tem 3 meses para ficar tranquilo, para descansar, para ir atrás de trabalho naturalmente, mas a pressão em cima de você é muito menor. Porque, é claro, se você tem um prazo até setembro para você prestar conta para o governo alemão, você fica com aquela pressão na cabeça. Mesma coisa com o seguro-desemprego, né? Às vezes você está recebendo um seguro-desemprego legal, vamos colocar aí 1.700, 1.900 euros, sem trabalhar, só que está chegando o final da tua data, né? Rapaz, vai chegar agora, vai terminar meu seguro-desemprego. Você agora fica descansado, porque você sabe que você tem 3 meses a mais ainda para encontrar o seu trabalho. Então é o que eu falo para vocês, gente. O governo alemão realmente é como uma mãe, né? Ajuda muito, dá muitos auxílios, muita assistência. E muitas vezes, muitas pessoas no Brasil não fazem ideia disso, que é uma sociedade que funciona extremamente bem. E eu acho engraçado quando eu vejo programas em que se cita o exemplo dos Estados Unidos e se compara, sei lá, com Cuba e tal, e sempre fazem aquela piadinha, né? Outro dia eu vi, acho que o Samidana, da Jovem Pan, dizendo isso, ou o Constantino, algum desses aí, falando uma ideia comum de mas por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos, mas ninguém quer ir para Cuba, por exemplo, né? Onde o governo ajuda, onde o governo dá tudo. Você não pode fazer uma comparação dessa, né? É óbvio que não. Quer dizer, as riquezas das nações são completamente diferentes, né? Até porque os Estados Unidos têm grande parte de sua riqueza em cima de espólios de guerra, né? Não só pelo controle forçado de certas regiões, que até hoje tem, né? E conseguem produtos mais baratos e etc, etc, como pela reconstrução de muitos países por meio de financiamento, né? Falei para vocês, na Segunda Guerra, o governo britânico contraiu uma dívida com os Estados Unidos que pagou até 2006, né? Agora, essa riqueza dos Estados Unidos é de europeu, não é por uma economia realmente pujante. Então, você fazer uma comparação entre Estados Unidos e Cuba é uma vergonha, né? É uma vergonha, claro que você não consegue. Agora, faz uma comparação entre Estados Unidos e Alemanha, né? É fácil falar de Cuba como um governo que intervenha, que queira a proteção dos seus cidadãos. Agora, compara com a Alemanha, né? Será que não tem ninguém querendo vir para a Alemanha? I beg to differ, né? Não sei nem traduzir essa expressão aí. Agora, eu vejo com meus próprios olhos que há uma enxurrada de pessoas querendo vir para a Alemanha, né? E mesmo com muitas facilidades para imigrantes, ainda assim é uma fila imensa de gente querendo vir para cá. E por que querem vir para cá? Porque sabem que serão assistidas. E não é por conta disso que o governo se desmorona, muito pelo contrário. É uma grande potência mundial. E quando você vai comparar melhores lugares para se viver, cidades dos Estados Unidos você não vê nem no top 10. Não é? Ao passo que você vai ver qualquer pesquisa que você faça no Google, não é? Melhores 10 lugares, melhores 5 lugares para se viver no mundo. Você, com toda certeza, em qualquer dos resultados que você encontrar da pesquisa, você vai ver pelo menos 3, 4 cidades alemãs entre o top 5 e top 10. Né? Você vai ver Munique, você vai ver Düsseldorf, você vai ver Berlim. E por que você vê tantas cidades alemãs entre o top 10? Porque o governo se preocupa com o seu povo. E aqui eu volto ao cerne dessa mensagem para você hoje. É essencial que um governo se preocupe com o seu povo. É o povo, é a massa que é o sangue pulsante da nação.
Um governo que não se preocupe e deixe para que o mercado se preocupe está fadado ao fracasso, certo? O capitalismo é como a serpente que come a própria cauda. Padece dos mesmos problemas que o comunismo, ou seja, a natureza humana é má e quer fingir que ela é boazinha, né? Então, no capitalismo, a gente tem a falsa ideia de que se o mercado se regular, todo mundo vai ser feliz. Agora, muito pelo contrário, se você deixa o mercado se regular, qual que é a tendência normal? Qual que é a progressão normal? É que as empresas que tenham mais lucros, as empresas que sejam mais fortes, elas vão ficar ainda maiores. E conforme elas forem controlando a fatia de mercado que elas têm e eliminando as menores, se tornando mais e mais injustas, que é o que nós vemos com Amazon, com Walmart, com as grandes empresas nos Estados Unidos, que flertam sempre com esse liberalismo econômico. Você vê isso, salário de miséria, né? Desespero, porque você não tem proteção trabalhista nenhuma. Porque nos Estados Unidos, se você precisar de um contrato de trabalho, você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, porque você não tem defesa nenhuma. Aqui na Alemanha, o cara não pode te mandar embora, né? É completamente diferente. Nos Estados Unidos, você não tem um mínimo de horas, como aqui na Alemanha. Você pode trabalhar pelas horas que o cara precisar de você, né? Então, essa falta de segurança deixa você sempre com o pé atrás nos Estados Unidos, né? Ou seguro de saúde, né? Você não tem saúde universal nos Estados Unidos. Me lembra aquele caso da mulher que quebrou a perna, um vídeo horrível, no meio do metrô, a mulher arrebenta, o osso sai da perna e ela não pede por ajuda. Ela pede para que não chamem a ambulância. É um vídeo que dá vontade, que traz lágrimas aos olhos, gente. Mas que exemplifica com toda a sua cruenta realidade a situação que vive os Estados Unidos hoje, né? Então, esse vídeo é para você refletir em cima disso, né? É normal que haja essa tendência de o Estado que saia das minhas coisas no Brasil por conta da corrupção endêmica. Mas procure dissociar essa ideia que você tem, que é uma ideia muito nobre e que faz todo sentido, de uma ideologia universal. Porque as coisas como acontecem no Brasil não são como acontecem em outros países, especialmente aqui na Europa, em que há anos e anos, milhares de anos, né? São milênios, em que esses povos que estão vivendo aqui estão tentando os mais diversos sistemas de governo, né? Não acho que seja ideal o modelo alemão, até por conta do liberalismo moral. A ética aqui também está completamente degradada, mas é um governo, sem sombra de dúvida, muito mais humano do que o dos Estados Unidos, do que do Brasil, né? Qualquer um que tenha vindo aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Então procure refletir sobre essas palavras, olhar ao seu redor e entender que quando eventualmente você tem uma política de benefício de assistência no Brasil, como é o caso do auxílio emergencial, como é o caso do Bolsa Família, elas não devem ser questionadas por serem uma assistência, porque a assistência é boa e é importante, né? E a gente vê isso ao longo de toda a Idade Média, né? Com os mosteiros ajudando as viúvas, ajudando os órfãos. Esse assistencialismo é muito importante ao longo da história, para que as pessoas se reergam e consigam contribuir com a sociedade e assim todos cresçam juntos. Agora, o problema no Brasil é que realmente são migalhas. Eu nem sei quanto que é o Bolsa Família, R$100, R$200, né? Isso não dá para nada. Isso não dá para nada. Isso é uma assistência de miséria. É só para comprar voto. Auxílio emergencial de R$600 pode ajudar alguém que esteja muito sofrido, em uma dificuldade muito grande. Mas não vai resolver a situação de muita gente. Vai resolver, sei lá, 1 semana, 2 semanas, que senão o cara literalmente morreria de fome. Agora, com um salário mínimo de, sei lá, R$980, é uma vergonha, né? O brasileiro não pode aceitar viver assim. E é claro que é preciso haver toda uma reestruturação social, uma mudança significativa de privilégios, para que as coisas sejam balanceadas. Você não pode ter elites
bilionários e a grande maioria na miséria, né? O Brasil tem uma quebra da balança social muito grande, igual aos Estados Unidos, né? Se sintronizam muito os Estados Unidos. No entanto, você pega 5 indivíduos dos Estados Unidos que têm a mesma riqueza que 99% da população, né? Então você tem uma grande massa de miseráveis nos Estados Unidos, enquanto tem um punhado que vive bem. E isso não é correto, certo? Reflita sobre essas palavras, assista ao vídeo algumas vezes mais, se preciso for, porque só a experiência nos mostra o caminho certo para a humanidade. E se insistirmos em nos pautarmos por ideologias, graças a paixões subjetivas nossas, o mundo não vai para frente. Então não adianta querer defender liberalismo econômico com paixão, porque você é conservador, moralmente falando, e você acha que essas coisas têm que estar necessariamente atreladas. Eu já falei para vocês, conservador de verdade, quando você pega o reacionarismo original, Santa Aliança, né, até 1871, com a reunificação da Santa Aliança, quando você vê esses caras que diziam não para o liberalismo, eles diziam não para o liberalismo tanto econômico quanto ético, moral, né? Então era um conservadorismo real, era um conservadorismo das instituições, das estruturas, não só públicas, não só privadas como públicas. Então não é só o conservadorismo da família nuclear, mas também o conservadorismo das instituições que devem zelar pelo povo e entendiam que o povo é a massa, é o indivíduo comum, como eu e você, que são o sangue pulsante da nação. Reflita sobre isso. Um abraço.